O código divino revelado nas partes mais estranhas da Bíblia. Você já se perguntou por que existem versículos na Bíblia que parecem estranhos? Textos que não são explicados nos púlpitos, que soam enigmáticos demais até para quem lê com fé? Pois saiba, esses versículos não estão ali por acaso. Eles escondem segredos da Bíblia tão profundos que só quem ousa questionar descobre. Porque por trás de cada linha incompreensível existe um código espiritual que pode transformar a forma como você enxerga Deus, o mundo e até você mesmo. A verdade é que a maioria das pessoas lê as Escrituras como um livro comum. Mas os mistérios sagrados estão nas entrelinhas. São fragmentos de revelações que Deus deixou propositalmente ocultos, esperando que alguém ousasse cavar mais fundo. E talvez seja por isso que você chegou até aqui. Porque esse vídeo não é sobre o que todo mundo vê, é sobre o que quase ninguém percebe. E quem compreende isso nunca mais volta ao mesmo lugar espiritual de antes. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é o que te ensinaram na escola bíblica. Vamos juntos atravessar passagens esquecidas, leis indecifráveis, profecias que parecem incoerentes, mas que revelam um código divino tão coerente que só um Criador poderia arquitetar. E atenção, isso vai desafiar sua mente, sua fé e sua zona de conforto. Afinal, por que Deus colocaria na Bíblia passagens que ninguém entende se não fosse para esconder uma verdade que só os atentos encontrariam? Tem coragem de abrir os olhos para enxergar o que sempre esteve na sua frente, mas nunca te contaram? Então assista até o final, porque os códigos espirituais que vamos revelar aqui podem mudar não apenas a forma como você lê a Bíblia, mas o destino da sua alma. As pedras do juízo, o código perdido para ouvir Deus, Urim e Tumim. Poucos sabem, mas no coração do sacerdote hebreu existia algo mais do que tecido sagrado. Existia um código espiritual silencioso, envolto por mistérios sagrados. As pedras, chamadas Urim e Tumim, carregadas no peitoral do sumo sacerdote, eram mais do que símbolos de fé. Eram dispositivos ancestrais para ouvir a voz de Deus. E não era qualquer sacerdote que as usava. Elas eram reservadas para aqueles que representavam a aliança mais direta entre o céu e a terra. Essas pedras eram guardadas sobre o peito, literalmente entre o coração e o altar, eram ali colocadas para que o julgamento fosse sempre feito com sensibilidade divina. Quando Davi fugia de Saul, foi exatamente ao Urim e Tumim que ele recorreu, buscando saber se deveria proteger a cidade de Keila. Deus respondeu, não por sonhos, nem por vozes do céu, mas por este instrumento sagrado que hoje poucos entendem. Já parou para pensar por que ninguém fala mais disso? Curiosamente, o uso dessas pedras não se limitava à proteção ou à guerra. Elas também julgavam. Quando Saul quis saber quem havia quebrado o jejum sagrado em plena batalha, foi por meio das pedras que o culpado foi revelado, seu próprio filho, Jonatas. Imagina a tensão daquele momento. Um rei dividido entre o juramento e o sangue do próprio filho. Se fosse você ali, o que faria? Mas existe algo ainda mais profundo nisso. O silêncio de Deus, em alguns momentos, era interpretado como uma sentença. Quando Saul clamou pelas pedras e nada ouviu, entendeu que algo estava quebrado entre ele e o Senhor. E isso gerou um temor quase irreversível. Aquilo que hoje muitos chamariam de superstição, na época era um canal divino, um acesso ao invisível. Quem dera compreendêssemos hoje o peso desse silêncio. O Urim e o Tumim também revelam algo que poucos percebem. Existem códigos espirituais que foram ocultados da prática moderna como se o tempo tivesse empurrado para longe aquilo que aproximava o homem de Deus. E aqui fica a pergunta: será que perdemos esse acesso por falta de pureza ou por medo do que poderíamos descobrir? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso, porque sua visão pode abrir um novo entendimento para outras pessoas também.
Curiosamente, estudiosos apontam que o Urim e o Tumim funcionavam como sorte sagrada, mas essa palavra engana. Não era aleatoriedade, era direcionamento espiritual codificado. A resposta não era só sim ou não, era o reflexo de um juízo superior. E se isso ainda existisse hoje? Se houvesse uma forma sutil e ancestral de Deus responder perguntas diretas, será que você teria coragem de perguntar? O mais inquietante é, se esse instrumento era tão poderoso, por que desapareceu na história? Teria sido escondido, queimado ou estaria sendo usado em segredo por poucos? Quem controla a escuta divina, controla o destino. E talvez esse não seja o único segredo da Bíblia que foi o culpado com o tempo. Porque quando falamos de códigos espirituais perdidos, o Urim e o Tumim são só o início de algo maior. Um burro que falava. A profecia codificada no animal mais improvável da Bíblia. Imagine estar caminhando por um caminho estreito, com o sol forte e o coração dividido entre ordens humanas e o temor de Deus. E, de repente, o impossível acontece. O animal que você monta olha para você e fala. Sim, fala. Esse não é um conto de fadas. É um dos segredos da Bíblia mais desconcertantes, a jumenta de Balaão. Uma passagem que esconde profecias e códigos espirituais que poucos têm coragem de interpretar. Balaão era um profeta com fama entre os reis e foi convocado para amaldiçoar o povo de Israel. Montado em sua jumenta, partiu para cumprir ordens do rei de Moabe. Mas no caminho, algo invisível ao olho humano surgiu. Um anjo, espada em punho, bloqueando o trajeto. A jumenta viu o que o homem não viu e desviou do caminho. 3 vezes ela tentou proteger o profeta e 3 vezes foi espancada por ele. Como você reage quando algo não vai como planejado? Foi na 3ª investida que o impensável aconteceu. O texto sagrado diz que o Senhor abriu a boca da jumenta e ela questionou Balaão. O que te fiz para me bater essas 3 vezes? Parece simples, mas isso carrega um dos mistérios sagrados mais densos das Escrituras. Deus usa o improvável para interromper o caminho de quem insiste no erro. Já pensou se hoje a voz de Deus te alcançasse por onde você menos espera? A cena desconcerta, porque rompe toda lógica, um animal, um profeta e uma espada invisível. Mas o código espiritual é claro. Quando você insiste em seguir por caminhos que parecem certos, mas são perigosos, o próprio Criador pode intervir de forma inesperada. A jumenta se torna porta-voz de uma verdade que Balaão ignorava. Sua missão estava corrompida. Quantas vezes você já ignorou os sinais claros porque esperava ouvir a resposta do seu jeito? A narrativa ainda dá um nó na mente dos teólogos modernos. Por que um profeta não reconhece o erro, mas o animal sim? Talvez porque o orgulho bloqueia a escuta. Esse é um dos segredos da Bíblia que mais ensina sem dizer diretamente. Quem tem olhos espirituais abertos, vê antes do que os arrogantes percebem. E isso mexe com a gente, né? Já se sentiu bloqueado por algo que parecia te proteger, mas você achou que era um atraso? A linguagem do céu é simbólica. Nada é colocado por acaso. Se Deus usa uma jumenta, é porque o canal não é o importante, o conteúdo é. E se o que você julga ser insignificante for exatamente o que pode salvar sua vida? Balaão só recuou quando viu o anjo com os próprios olhos, mas a jumenta já estava enxergando muito antes. Talvez a grande lição aqui seja: cuidado para não ignorar o que te protege, só porque não parece grandioso. E se a história de Balaão não for sobre um milagre animal, mas sobre a cegueira de quem se considera espiritual demais para ouvir um simples sinal? Afinal, quem guia seus passos? Sua ambição ou discernimento? Porque essa história mostra que os códigos espirituais mais profundos não estão nos palácios, mas nas trilhas secas, onde até uma jumenta pode carregar uma profecia viva. E no próximo trecho, vamos ver que a mão de Deus pode aparecer até mesmo em uma parede.
A mão invisível, a profecia escondida na parede do palácio. Era uma noite de festa no palácio da Babilônia. O vinho escorria livremente, as luzes tremeluziam nas paredes de pedra, e os nobres brindavam com os cálices sagrados que pertenciam ao Templo de Jerusalém. Em meio ao luxo e à blasfêmia, um dos mistérios sagrados mais enigmáticos da Bíblia se manifestou. Sem aviso, uma mão apareceu no ar, apenas a mão, e começou a escrever na parede. Nenhuma trombeta, nenhuma voz, apenas letras flamejantes riscadas em silêncio absoluto. O rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, paralisou. Seus olhos arregalados seguiam o movimento daquela mão fantasma. Ninguém conseguia ler o que estava sendo escrito. Os magos, os sábios, os adivinhos, todos remudeceram. Aquela era uma língua que só podia ser lida por quem conhecia os códigos espirituais do Altíssimo. Você já se sentiu diante de um sinal que parecia claro, mas ninguém soube interpretar? Essa história tem tudo a ver com isso. A rainha-mãe, ao ouvir o pânico, lembrou-se de Daniel, o profeta que lia sonhos e desvendava enigmas. Ele foi chamado. Recusou ouro, recusou títulos, o que ele tinha não podia ser comprado. Ao olhar para a parede, leu 3 palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Palavras que pareciam sem sentido, mas carregavam um julgamento divino. Teu reino foi pesado na balança e foi achado em falta. Frase curta, sentença eterna. Daniel não explicou apenas o que significava, ele revelou o que poucos ousariam dizer ao rei mais poderoso da terra. Tua arrogância desafiou o Senhor. Esse é um dos segredos da Bíblia mais diretos. Quando o sagrado é profanado, o tempo da misericórdia se fecha. Você percebe como, às vezes, a punição já está escrita, mas poucos conseguem ver? É como se a própria história gritasse para quem soubesse decifrar o que está diante dos olhos. Naquela mesma noite, a cidade caiu. O Império Persa invadiu Babilônia sem que uma espada fosse erguida em sua defesa. Belsazar morreu. O que havia sido anunciado com tinta invisível tornou-se realidade irreversível. O código divino não manda sinais vazios. Ele avisa o que virá, mesmo que ninguém queira escutar. Curioso como os símbolos antigos falam mais alto que muitas pregações modernas, não é? A mão na parede não apareceu para assustar. Apareceu para confirmar algo que já vinha sendo ignorado há muito tempo. Quantas vezes os sinais estão diante de nós, mas porque não brilham como um letreiro de neon, decidimos seguir como se nada estivesse acontecendo. E se a parede da sua vida já estiver escrita e você ainda não percebeu? E é aqui que a linha entre o visível e o invisível começa a se dissolver, porque no próximo mistério não é a mão de Deus que surpreende, mas uma proibição específica, que poucos realmente entenderam. O leite da mãe, a proibição mais enigmática da lei de Deus. 3 vezes, em diferentes livros da Bíblia, aparece uma mesma frase que parece simples, mas esconde um dos códigos espirituais mais profundos da Torá. Não cozinhe o cabrito no leite de sua própria mãe. Entre tantas leis, essa se destaca por sua estranha especificidade. Não diz apenas não mate ou não coma isso ou aquilo. Ela coloca lado a lado vida, morte e o vínculo mais sagrado da natureza, o entrelaçamento entre mãe e filho. Alguns estudiosos dizem que isso era um contra-ataque aos rituais pagãos, práticas antigas que envolviam cozinhar o animal recém-nascido no leite materno como símbolo de fertilidade e manipulação espiritual. Mas será que essa explicação é suficiente? Ou será que o próprio Deus estava revelando um princípio divino sobre compaixão, equilíbrio e limite? Afinal, entre as linhas, a Bíblia sempre codificou mensagens que só os atentos conseguem decifrar. Imagina o que representa usar o leite, símbolo de vida,
alimento, amparo, para matar e cozinhar o próprio filho daquela que o gerou, não parece apenas uma prática cruel, parece uma inversão da ordem criada, um ultraje espiritual, algo que viola não apenas o corpo, mas o princípio do sagrado. E aqui mora um dos mistérios sagrados mais ignorados da Escritura: a crueldade travestida de costume e o rompimento do que foi feito para nutrir. Essa lei antiga se tornou o fundamento para a separação entre carne e leite nas regras alimentares do povo judeu. E mais do que uma dieta, tornou-se um símbolo de pureza e respeito pelos ciclos divinos. Como se a Torá estivesse dizendo: não misture vida com morte, não use o sagrado para destruir. E isso vai além do prato. Fala sobre decisões, intenções, motivações. Já pensou quantas vezes você usou algo bom para encobrir algo destrutivo? O código divino se revela em detalhes assim, nas pequenas frases que parecem banais, mas escondem mundos inteiros de sabedoria. Quando Deus repete algo 3 vezes, não é acaso, é chamado, é reforço, é código. E se esse preceito não for apenas sobre cabritos e leite, mas sobre como tratamos o que é puro, o que é frágil, o que vem do ventre, comenta aqui embaixo o que isso desperta em você. Pode ser que sua leitura ilumine alguém que está em silêncio. O que mais intriga é a precisão da proibição, o leite da própria mãe, não de outra cabra. Isso revela um simbolismo emocional e espiritual profundo. É como se dissesse: não destrua com aquilo que foi feito para dar vida. Não use as bênçãos como ferramentas de opressão. Uma frase simples que toca temas profundos como família, justiça, compaixão e propósito. E sim, esse nível de simbolismo aparece em muitas outras passagens que a maioria nunca para pensar. E é aí que entramos num dos momentos mais controvertidos das Escrituras, porque no próximo mistério sagrado, o próprio Moisés vai desafiar os limites humanos ao pedir algo impossível: ver a glória de Deus com os próprios olhos. As costas de Deus, o limite invisível da glória celestial. Moisés já havia visto milagres, ouvido a voz de Deus no fogo, atravessado o mar com os pés firmes e as mãos erguidas. Ainda assim, ele queria mais. Queria ver a glória, a verdadeira, a essência da presença divina. Então ele fez o pedido mais ousado que um ser humano já fez nas Escrituras: mostra-me a tua glória. É aqui que um dos códigos espirituais mais sutis da Bíblia se revela, porque a resposta de Deus não foi um não, mas também não foi um sim. Homem algum verá a minha face e viverá. Essa foi a resposta. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor oferece algo que ultrapassa o entendimento comum. Coloca Moisés na fenda de uma rocha, cobre com a própria mão e diz que ele verá apenas as costas, não o rosto, apenas as costas. O que isso quer dizer? Por que esse limite? Seria Deus ocultando algo ou revelando exatamente o que o ser humano é capaz de suportar sem ser consumido? Essa passagem carrega um dos mistérios sagrados mais delicados. Não se trata apenas de visão literal, se trata de acesso espiritual. Moisés representava o povo, mas também era homem, e há um limite entre a revelação e a aniquilação. Ver demais, saber demais, pode destruir. Já reparou como certos conhecimentos mudam sua vida? E às vezes mudam até quem você é? Talvez por isso Deus revele aos poucos, por trás da rocha, entre sombras e clarões. O gesto de Deus é paternal e protetor. Ele não nega, ele guarda. E esse detalhe é fundamental no código divino. A glória plena não se impõe, ela se aproxima com misericórdia. Quando Moisés desce do monte, seu rosto brilha, não porque viu o rosto de Deus, mas porque viu o suficiente. Um traço, um eco de majestade. E isso basta para iluminar o povo inteiro. Você já teve momentos assim, onde não viu tudo,
mas viu o suficiente para mudar? Tem algo de poético nesse ver as costas. É como olhar para a passagem de Deus na história. É como ver a trilha da sua presença, mesmo que ele já tenha passado. E isso nos ensina que, às vezes, a fé se apoia naquilo que foi deixado para trás. Os rastros, os sinais, as pegadas de glória que nos chamam para frente. E se a gente vivesse mais atento a esses vestígios, será que compreenderíamos mais os segredos da Bíblia? O texto não detalha como eram essas costas. Nem precisa. O mistério é o próprio silôcio que envolve a cena. Deus passando, Moisés escondido, o tempo suspenso, o invisível se tornando tangível por um segundo e depois só o brilho no rosto do profeta. Essa imagem fica. Ela fala sem explicar, porque algumas revelações não são feitas para serem compreendidas, mas sim sentidas. Já sentiu algo assim? Comenta aí. Sua experiência pode ecoar além do que imagina. E se você achava que ver Deus seria o ápice da ousadia bíblica, se prepare, porque no próximo mistério, o próprio Cristo vai se ajoelhar e escrever algo no chão, enquanto todos queriam sangue. As palavras na areia, quando a graça interrompeu a lei. O sol já ia alto quando os fariseus arrastaram uma mulher até Jesus. O chão seco do templo se tornou um palco de uma das cenas mais emblemáticas dos evangelhos. Ela havia sido pega em adultério. A lei era clara, deveria ser apedrejada. Eles não queriam apenas justiça, queriam testar o próprio Messias, o que ele faria diante da letra da lei. Mas o que aconteceu ali revelou um dos códigos espirituais mais profundos escondidos nos evangelhos. Jesus, ao ouvir a acusação, se abaixou. Não falou, não reagiu, apenas escreveu no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu. A Bíblia guarda esse mistério como um véu, mas o gesto já dizia tudo. Era como se, com os dedos na areia, ele redesenhasse a fronteira entre a justiça e a compaixão. Você consegue sentir o peso de um silêncio que fala mais alto do que gritos? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Depois de alguns segundos, Jesus se levantou e disse: "Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra." E então, como uma profecia viva, o silêncio se espalhou entre os acusadores. Um a um, foram embora, dos mais velhos aos mais jovens. Não porque mudaram de opinião, mas porque algo os expôs por dentro. Aquela frase simples rasgou máscaras e talvez tenha tocado lugares que nem eles sabiam que existiam. Quando só restou a mulher, Jesus não a absolveu de forma leviana. Ele olhou nos olhos dela e disse: "Onde estão os que te condenavam? Nem eu te condeno. Vai, e não peques mais." Foi firmeza e misericórdia num mesmo sopro. Essa passagem não apaga a lei. Ela revela sua finalidade verdadeira, trazer o coração de volta ao eixo. E este é um dos mistérios sagrados mais revolucionários do Código Divino. A justiça que restaura. Muitos leem essa cena como um desafio aos fariseus, mas ela é muito mais que isso. É uma denúncia contra toda a religiosidade que usa a letra da lei como pedra e não como ponte. Jesus não estava ali para criar outra religião. Ele estava ali para revelar o Espírito da verdade encarnado. E cada gesto, da areia ao olhar, era um código. Já imaginou se hoje, ao invés de julgar, você escrevesse no chão da sua própria consciência antes de apontar o erro alheio? O silêncio de Jesus naquele momento fala até hoje. O que ele escreveu ninguém sabe, mas todos entendem, porque algumas mensagens não são lidas com os olhos, mas com o Espírito. E se o que ele traçou no chão fosse o espelho da alma de cada um que ali estava, e se cada traço for uma forma de nos lembrar que o perdão não nega a dor, mas oferece caminho. Compartilhe aqui nos comentários o que você acha que ele escreveu. Mas o que acontece depois mostra que esse Jesus também carregava uma força que poucos entendem, porque embora perdoasse com graça, ele também falava com autoridade. E num próximo episódio vemos isso de forma chocante, quando ele encontra uma árvore frondosa, mas sem frutos. A árvore sem frutos. O julgamento de quem apenas parece fértil. O caminho entre Betânia e Jerusalém era seco, poeirento, mas algo chamou a atenção de Jesus. Uma figueira cheia de folhas. A expectativa era clara. Onde há folhas, há frutos. Mas ao se aproximar, nada encontrou. Nenhum figo. Apenas aparência. Foi então que ele pronunciou as palavras que selariam o destino daquela árvore.
nunca mais coma alguém fruto de ti. No dia seguinte, ela estava completamente seca. Um ato estranho? Para alguns, sim, mas para quem conhece os códigos espirituais, foi uma profecia viva. A figueira na Bíblia representa Israel. Mais do que uma árvore, ela é símbolo de uma nação que se vestia de religiosidade, mas carecia de frutos espirituais. Jesus, ao amaldiçoar a figueira, estava mostrando que Deus não se impressiona com folhas. Ele procura frutos. Procurando bem, isso serve para mais do que um povo, serve para todos nós. Quantas vezes parecemos férteis por fora, mas por dentro estamos estéreis de sentido? O mais curioso é que o texto deixa claro, não era tempo de figos. E isso desconcerta, porque então ele esperava frutos. E é aqui que um dos mistérios sagrados mais desconfortáveis se revela. Deus tem o direito de exigir fruto mesmo fora da estação, porque quem caminha com Ele não depende apenas das condições externas, depende da raiz. E se a sua fé só floresce quando tudo está favorável, talvez ainda seja folha e não fruto. O episódio mexe com o emocional e o espiritual. Jesus estava a caminho da cruz, seus dias estavam contados, e essa figueira simboliza mais do que Israel. Representa toda a estrutura que aparenta santidade, mas não transforma ninguém. E o código divino deixa isso claro. A aparência engana, mas o fruto não mente. Não se trata de perfeição, mas de autenticidade. E isso ainda é uma pergunta que ecoa: o que você tem gerado no silêncio do seu coração? Esse ato não foi raiva, foi um alerta, um ato profético. O mesmo Jesus que perdoou a adúltera com compaixão, agora denuncia o vazio religioso com dureza. Ele ama demais para deixar as folhas iludirem. E talvez nesse gesto de secar uma árvore, ele tenha regado uma reflexão eterna. Será que estamos nos escondendo atrás das folhas? Escreve aqui embaixo. Qual fruto você deseja gerar mesmo quando tudo parecer seco ao redor? Alguns acham que esse gesto contradiz o amor de Cristo, mas será que o amor verdadeiro não confronta? Amar é também dizer, não dá mais para continuar assim. E se Jesus dissesse isso para sua vida hoje, você ouviria? Porque o julgamento sobre a figueira foi imediato, mas a lição é eterna. E o que vem a seguir é ainda mais impactante, uma visão onde o tempo se dissolve e a morte, pasme, morre também. O fogo final, a morte da morte e o julgamento do invisível. O Apocalipse não é apenas um livro de catástrofes, é um mapa profético, uma revelação codificada que descreve em detalhes simbólicos o destino final da criação. Entre as imagens mais fortes está o conceito da segunda morte, um lugar onde nem mesmo a morte escapa do juízo. Uma realidade chamada de lago de fogo e enxofre, onde a besta, o falso profeta e o próprio diabo são lançados para serem atormentados eternamente. Esse é um dos segredos da Bíblia mais ignorados por quem só prega conforto. A segunda morte não é apenas punição, é separação eterna do Criador. É o ponto sem retorno, um tribunal cósmico onde todos os mortos são ressuscitados não para viver, mas para prestar contas. E é aí que o código divino se revela em sua forma mais crua, o livro da vida. É aberto, quem não tiver o nome escrito ali será lançado no lago de fogo. Forte, né? Mas não é metáfora, é alerta, é destino final. E ninguém está isento desse julgamento. O que espanta é que até a própria morte é lançada nesse fogo. Sim, a morte morre. Isso mostra que o plano divino não é apenas salvar almas, mas restaurar toda a realidade. A destruição da morte é o sinal de que o mal será vencido de forma definitiva. Mas também revela que Deus não compactua com neutralidade, ou a aliança ou a corte.
E entre esses dois extremos está o agora, onde você escreve seu nome ou o apaga com suas escolhas. Muitos ignoram esse tema porque preferem uma fé que acaricia, não que confronta. Mas o evangelho real não é sobre conforto, é sobre confronto que salva. A segunda morte é o oposto da nova vida. Entre uma e outra há uma linha tênue chamada arrependimento. O curioso é que os textos são claros. Não apenas assassinos ou idólatras serão lançados fora, mas também os covardes e os mentirosos. Já parou para pensar por que a covardia tem tanto peso no juízo eterno? Esse lago de fogo não é símbolo de vingança, mas de justiça. Deus é amor, sim, mas é justiça também. E quando ele julga, não o faz por impulso, mas por santidade. Quem lê Apocalipse com atenção percebe que esse julgamento é minucioso. Nada é esquecido, nenhuma ação, nenhuma intenção, tudo pesa na balança. Talvez por isso, ao invés de temer, o mais sábio seria refletir: o que tenho escrito com minha vida? Essa verdade desconfortável revela algo profundo. A eternidade não começa depois da morte, mas agora. Suas escolhas hoje constroem a rota que pode te conduzir à segunda morte ou à segunda vida. E esse é um dos códigos espirituais mais ignorados nas pregações modernas. Mas se você chegou até aqui, talvez seja porque está pronto para verdades mais profundas. E se sentiu esse chamado, comenta aí, com uma palavra que define a sua escolha. E se você acha que nada mais poderia te surpreender na Bíblia, espere até descobrir quem é o personagem mais misterioso das Escrituras. Alguém que surge do nada, abençoa Abraão e desaparece como se não pertencesse ao nosso mundo. Melquisedeque, o rei sem pai, sem mãe e sem fim. Ele aparece do nada, nenhuma genealogia, nenhum contexto, nenhuma linhagem. Apenas um nome, Melquisedeque, um rei e sacerdote que abençoa Abraão com pão e vinho e depois some do texto bíblico como uma sombra entre os tempos. Mas o que está por trás dessa aparição fugaz é um dos maiores mistérios sagrados das Escrituras. Um personagem que carrega em si códigos espirituais tão profundos que séculos depois o próprio Jesus seria comparado a ele. A Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, paz, e sacerdote do Deus Altíssimo, mas o que mais intriga é o que ele não tem: nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem fim de dias. Isso é raro nas Escrituras, onde cada personagem vem com uma linhagem detalhada. Com ele, nada. O silêncio em torno de sua origem e destino cria um espaço sagrado, como se ele fosse mais do que humano, ou uma figura que habita entre o visível e o invisível. O pão e o vinho que ele entrega a Abraão são elementos carregados de simbolismo. Muitos veem ali um prenúncio da ceia de Cristo. Outros enxergam uma visita celestial disfarçada. O fato é que Melquisedeque não surge para guerrear, mas para abençoar. E isso muda tudo, porque segundo o código divino, aquele que abençoa é maior do que aquele que é abençoado. E Abraão, o pai da fé, curvou-se diante dele. Forte isso, né? Mais tarde, o livro de Hebreus retoma essa figura e afirma: Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que a linhagem de Cristo não é levítica, mas celestial. Uma linhagem eterna que não depende de carne nem sangue. Melquisedeque se torna então uma chave oculta entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma ponte viva entre o sacerdócio humano e o sacerdócio divino. Já parou para pensar se existem outras figuras assim, escondidas nas entrelinhas da Bíblia? Essa figura misteriosa revela que Deus sempre trabalhou com códigos espirituais antes mesmo das instituições religiosas existirem. Melquisedeque não faz parte de tribo alguma. Ele não precisa de altar.
Ele é o altar. E isso nos obriga a repensar o que chamamos de autoridade espiritual. Talvez ela não venha de títulos, mas sim da conexão direta com o celo. E se você encontrar alguém assim hoje, saberia reconhecê-lo? Esse mistério tem provocado teólogos, místicos e estudiosos por milênios. Alguns acreditam que Melquisedeque era uma teofania, uma aparição do próprio Cristo antes da encarnação. Outros acham que ele era um anjo. Há até quem diga que ele foi Adão renascido ou Enoque disfarçado. Mas talvez a maior pergunta não seja quem ele era, mas por que ele apareceu naquele exato momento e depois sumiu. Porque o próximo mistério não tem nome de rei, mas de roda. Sim, uma roda coberta de olhos, que se move sem virar, que enxerga tudo, que acompanha criaturas com 4 rostos. Um dos maiores enigmas proféticos da Bíblia espera por você. As rodas vivas, o mistério celestial que desafia a lógica humana. Imagine uma criatura feita de rodas entrelaçadas, cheias de olhos, movendo-se em todas as direções sem jamais se virar. Essa é a visão que o profeta Ezequiel descreve quando contempla os céus abertos. Uma cena que parece saída de um sonho místico ou de uma realidade paralela. Mas é um dos segredos da Bíblia mais impressionantes, as ofanins, rodas vivas que fazem parte do trono móvel de Deus. Um símbolo que carrega códigos espirituais além da compreensão humana. Cada roda estava dentro de outra roda, e seus movimentos não dependiam do chão. Elas se moviam conforme o espírito vivente nelas. E estavam repletas de olhos, muitos olhos, por fora, por dentro, como se nada escapasse à sua percepção. Esses olhos representam a vigilância, a sabedoria e a visão total do divino. Já pensou em quantas coisas a gente não vê, mas o céu vê? Pois então, essas rodas não piscam. Elas discernem, elas observam, elas revelam. Essas rodas não estão sozinhas. Elas acompanham seres com 4 rostos, de homem, leão, boi e águia, representando inteligência, autoridade, força e visão espiritual. Cada ser tem asas, movimento e propósito. Não há causa ali, só sincronia. Uma máquina viva de glória e sentido. A descrição parece confusa para quem lê com pressa, mas quem mergulha entende. Esse é um código do trono de Deus, revelando que o céu é mais organizado e mais vivo do que imaginamos. Esse mistério sagrado é muito mais do que um espetáculo visual. Ele ensina sobre presença divina em movimento. Enquanto os deuses pagãos ficavam presos a estátuas e templos, o Deus de Israel viajava com seu povo, sobre rodas flamejantes, atento, vigilante, presente. O código divino se move com você. E ele não está parado esperando você encontrá-lo. Ele está se revelando enquanto te acompanha. As rodas vivas também nos confrontam. Quantas vezes queremos limitar Deus à lógica, à doutrina, àquilo que nossa mente suporta? Mas ele aparece em visões que desafiam tudo. Talvez seja por isso que Ezequiel caiu com o rosto em terra, porque há glórias que só podem ser recebidas com rendição. E se a gente parasse de tentar entender tudo e apenas reconhecesse que algumas coisas são para serem contempladas? Na tradição judaica, essas visões são tratadas com extremo cuidado. Só podiam ser estudadas pelos mais maduros, pelos que sabiam separar o literal do simbólico. Porque quem mexe com fogo divino, sem preparo, se queima. Essa cena não foi feita para virar doutrina, mas para expandir o espírito. Para te fazer perceber que o céu é muito maior do que os seus olhos alcançam. E talvez, só talvez, esses olhos nas rodas estejam olhando diretamente para você agora. Mas o que tudo isso revela no fim é que os mistérios sagrados não estão aí para serem decorados, mas para serem vividos. E se chegou até aqui, você já sabe. O código divino não termina. Ele continua. O código divino está oculto, mas nunca silenciado.
Depois de tudo que você viu aqui, ainda acha que esses versículos são apenas passagens difíceis? Ou será que eles escondem segredos da Bíblia que estavam esperando alguém como você para serem revelados? A verdade é que aquilo que parecia estranho agora se revela como um código espiritual milenar. E, uma vez que você enxerga, não dá mais para desver. Cada trecho analisado aqui aponta para algo maior, uma inteligência divina que deixou pistas espalhadas ao longo da história sagrada. E se você prestou atenção, percebeu que não são apenas histórias. São mistérios sagrados, vivos, pulsando dentro das Escrituras, prontos para despertar quem tem olhos de ver. Agora me diz, qual dessas passagens te impactou mais? Qual delas você já tinha lido, mas nunca tinha entendido assim? Comenta aqui embaixo. Sua opinião é parte do nosso caminho. E sua dúvida pode ser exatamente a resposta que outra pessoa está procurando. Lembre-se, nos detalhes esquecidos da Bíblia se escondem as maiores profecias. Se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque vamos continuar desvendando os maiores enigmas espirituais da história. E, se você quer ir ainda mais fundo nesse universo, assista ao vídeo que está aparecendo aqui na tela e também na descrição. Nele, você vai descobrir mensagens codificadas nos nomes bíblicos, que a maioria dos cristãos jamais ouviu falar.